mobilização está forte. Nós nos reunimos no porão de uma igreja. Não podia se manifestar, não podia ter reunião. Perigo todo mundo corre. Minha casa estava, às vezes, cercado por paramilitares com metralhadora na mão. 4 anos depois de tomar o poder, a ditadura militar caça sindicalistas da oposição e reprime qualquer tentativa de protesto. O governo constrói sua força à base da repressão e tortura. Vários atos e mudanças na Constituição limitam estudantes, caçam direitos políticos, censuram artistas e jornalistas e sufocam o movimento sindical. Nós temos que manter a mobilização dentro das fábricas e uma das formas que nós vimos seria aguentar na base da ocupação. Ocupar e deixar eles invadirem. Deram ultimato para sair, o pessoal da Cobrada disse que não saía, né? E aí eles invadiram. Eles derrubaram os portões, estavam com correntes, soldados, invadiram com cavalaria, tropa de choque. O pessoal desligou as luzes da fábrica e aí tiveram que reprimir na escuridão. Depois foi prisão. Osasco virou praça de guerra, ninguém entrava e saía de Osasco sem ser revistado. A dura repressão às greves de 68 sufoca os líderes sindicais ligados aos trabalhadores. Começam as intervenções nos sindicatos e cassações de líderes. A ditadura fez com que trabalhou para levar o sindicalismo à inação, o seu sindicato não ser representativo dos trabalhadores. E não tinha margem de negociação, margem de mobilização e de pressão para obter algo mais. A gente sabia que a inflação era muito maior, a gente sabia, era a lei do arroxo. Eu, na época, lia Gazeta Esportiva e Tio Patinhas. E para mim todo esse pessoal era tudo bandido. Essa era a informação que eu tinha e era assim que eu imaginava. Aí instalou-se vários interventores em vários sindicatos, em várias federações, confederações, e estabeleceu-se então um sindicalismo de colaboração com o governo. Sindicatos chamados pelegos, né? que na verdade não falava a verdade para os trabalhadores e na verdade ia enrolando os trabalhadores e eles se mantendo nos cargos. Novos líderes metalúrgicos começam a aparecer na região de São Bernardo do Campo. Vindos da Juventude Operária Católica, eles compõem as chapas que concorrem às eleições sindicais em 72. Ninguém queria ser sindicalizado, tinha medo de ir no sindicato. O sindicato era visto assim como uma coisa de comunista, era muito confuso. Uma das slogans da ditadura que ela trabalhava de que o Brasil, antes de 64, era bagunça, que greve era uma coisa de bagunceiro, que os operários eram utilizados pelos partidos comunistas e que você então tem uma militância no sindicato, você ser crítico ao governo era coisa de subversivo. De vez em quando aparecia alguma pessoa que só sabia um pouco mais porque participava de talvez de alguma organização política, ou participava da pastoral operária, já sabia um pouco mais, mas no geral, na média, os trabalhadores não sabiam de nada. Participar do sindicato como diretoria, num sindicato que
não mexia com as estruturas, ia levando, dava assistência médica, odontológica, etc., e ia levando o sindicato dessa maneira. O sindicato era referência para corte de cabelo. O assistencialismo foi aquilo que chamou os trabalhadores para o sindicato. Muita gente condenava o assistencialismo, não é? Todos nós até condenavam, mas o assistencialismo, o sindicato passou a dar remédio, o sindicato passou a ter colônia de férias, o sindicato passou a ter médicos. Eu fui para o sindicato porque achava que o sindicato era um clube. É tanto que eu fiquei sócio do sindicato em 77 e só fui a uma assembleia um ano depois. Entre 1970 e 74, o investimento do Estado em grandes obras vitamina a economia recém-aberta ao capital externo. As vagas sobram nas metalúrgicas graças à escassa mão de obra qualificada. É o pleno emprego do milagre econômico gerado pelo alto endividamento externo. Líderes sindicais descobrem que precisam esclarecer melhor a comunidade. Quando ele vinha, passava pelo médico e ia comprar o remédio que era mais barato na farmácia, nós colocávamos um boletim, então o menino da farmácia embrulhava um boletim do sindicato dentro do pacote. Quando a esposa chegava em casa, ela ia ler aquilo, ó, tem uma informação do sindicato, ó, tem dissídio, tem reunião da comissão salarial, tem não sei o quê, tem a CIPA, então ela passava também a integrar. As estratégias de informação começam a dar resultado. O número de adesões ao sindicato aumenta. A diretoria negocia até com setores do governo. A aparente imagem de compreensão, porém, não se confirma. As reivindicações continuam não atendidas e os líderes mais combativos são perseguidos. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu fui na assembleia do sindicato, eu comprei um sapato novo, cueca nova, calça nova, camisa nova, tudo novinho, foi muito bem arrumado para o sindicato. Quando eu cheguei na assembleia, eu percebi que tinha gente de macacão, tinha gente com roupas simples, como eu deveria estar, tinha gente falando português errado, mas falando coisas corretíssimas. Evidentemente, aí quando você entra no movimento, você começa a despertar, você começa a entender, começa a conversar com outras pessoas, começa a aprender, começa a ler além da Gazeta Esportiva. Tal. Aí a gente começou a viver outro mundo, a entender de uma forma diferente. Até esse companheiro despertar que ele estava sendo explorado, demorava 2, 3 anos, até porque ele saía do Nordeste, não ganhava nada, ganhava, sei lá, naquela época, R$5 por semana, ou R$5 por dia. Chegava lá, ele passava a ganhar R$5 por hora, uma hipótese, né? Eu falei assim, ó, ainda com todo um bandejão ali, óculos, médico, ônibus, todo final do mês recebia o seu olerite tudo certinho. Você ia falar para ele, ó, nós precisamos lutar porque o carro que está sendo vendido, o patrão está tendo muito mais lucro explorando o seu suor, o seu sangue, né? E os caras falaram, não, aqui tá bom demais. Eu acho que a primeira coisa que fez com que eu adquirisse a consciência foi a constatação naquela assembleia primeiro, que nós éramos um grupo de companheiros paulistas, mineiros, né? Gente do Nordeste inteiro, gente do sul do país, mas sobretudo nordestinos e mineiros e paulistas do interior de São Paulo, que estávamos ali, trabalhávamos, queríamos ser respeitados. A visão que a gente tinha era sempre uma visão negativa mesmo. Quer dizer, nós sempre vamos reivindicar e nós sempre vamos encontrar um não. Se a gente não partir para uma luta mais forte, alguma coisa mais consistente, para que eles vejam que a gente também tem força, né? A gente também tem que temos direito, sim. Nós buscávamos um melhor salário, uma melhor condições de trabalho dentro da empresa, tá? E uma menos horas extras, né? Porque era muito massacrante a quantidade de hora extra que existia na época. Então eu achei